Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje vai para você que é psicólogo. Isso aí! Por um tempos agora em diante, eu vou estar fazendo alguns vídeos voltados para o público das famílias, né? Então, para os papais. E vou estar fazendo também vídeos para os psicólogos. Porque eu lembro que quando eu era profissional que tinha acabado de chegar no mercado, eu buscava muito conteúdo no YouTube para tentar me auxiliar em algumas dúvidas, em algumas questões. Então, por isso, eu resolvi começar a trazer esse conteúdo também para vocês psicólogos. E vamos lá! O tema de hoje é primeiros passos na clínica infantil. Então, eu quero contar para vocês como que eu, Larissa, faço aqui na clínica quando eu recebo a família da criança, tá bom? Primeiro ponto, eu gosto muito de ter o contato com a família pelo WhatsApp pelo primeiro momento. Então, no meu contato no WhatsApp, eu já pergunto qual é a demanda, eu já questiono o que está fazendo eles vir até o atendimento e eu mando para eles também, quando eles falam que vão marcar a consulta, um questionário sobre várias perguntinhas. Se os pais são divorciados, se os pais estão juntos, quem é o responsável pela criança, quais são as expectativas desses pais com o processo terapêutico, o que ele espera de modificação de comportamento dessa criança, por que eu gosto de fazer assim. Uma vez eu fiz um curso com uma profissional que eu admiro muito, que é a Cíntia Lavrati, e no curso ela trouxe que seria muito interessante você trazer um questionário antes para que você pudesse entender qual é a demanda dessa família e de que maneira você poderia ajudar essa família. Lembrando que o nosso primeiro atendimento com os pais é um atendimento que muitas vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo e se você já tem esse questionário respondido, você consegue já ter uma noção da demanda e da expectativa dessa família diante do processo. E aí você pode trazer para eles super claro se de fato isso faz sentido para você ou não. Então eu gosto de fazer dessa maneira e aí então a gente agenda a consulta. Pronto, agendamos, os pais vêm. Nesse atendimento que os pais vêm, eu peço para não trazer a criança. Conheço profissionais que a criança vem junto. Eu, Larissa, não gosto. Por quê? Porque eu gosto de ter a atenção totalmente com os pais. O processo de eu conhecer a criança será num outro momento, né? Alguns pais às vezes até me questionam porque isso acontece, até porque tem alguns profissionais que trazem a criança para o primeiro atendimento e às vezes eles também confundem um pouco o processo de psicoterapia com a consulta com o pediatra, por exemplo, né? Então, nesse momento, eu explico também para eles naquela primeira conversa que nesse horário as crianças não vêm, somente os papais, tá bom? Nesse atendimento, chegamos nesse atendimento, eu já tenho a ideia, então diante daquele questionário que eu falei para vocês, eu já tenho uma ideia do que é essa demanda e quais são as expectativas dessa família. E aí eu gosto muito de deixar muito livre o atendimento. Eu não sou aquela pessoa que fica o tempo todo fazendo um questionário com a família. Eu gosto de perguntar, a primeira coisa que eu pergunto, e aí, o que te faz vir aqui? O que está acontecendo com o fulaninho? E aí a família começa a me trazer o que está acontecendo. Diante do que eles vão me trazendo, eu vou então fazendo algumas perguntas. Tá, mas isso aqui acontece desde quando? Qual foi a primeira vez que vocês perceberam esse sintoma? De que maneira os papais têm observado esse comportamento? Então, assim, sempre dentro dessas perguntinhas que eu vou fazendo, é sempre diante de alguma coisa que eles estão me trazendo. Mas uma coisa que eu também sempre deixo na minha mente, né, porque eu já trabalho com isso há 7 anos, então eu tenho algumas questões, algumas perguntinhas que já fica aqui. Por exemplo, se a família não me traz sobre o desenvolvimento da criança, eu pergunto, demorou para falar, essa criança é uma criança agitada, essa criança ela tem bons relacionamentos com o irmãozinho, se tiver o irmãozinho. Pergunto como está o relacionamento dos papais. Por que eu pergunto isso? Porque é muito importante, gente, nós entendermos onde essa criança está inserida. Se o relacionamento desses pais estão bem, a gente entende então que a gente não tem um fator aí familiar no quesito pai e mamãe.
Então a gente vai tendo uma percepção mais ampla. Larissa, os pais não me falaram que eles brigam, mas a criança me trouxe no atendimento. Ok, né? Isso é muito comum. Mas aí a gente vai percebendo isso dentro do atendimento. Então, por exemplo, os pais falam que não brigam, mas na hora que eles estão conversando aqui sobre algum assunto, eles divergem. Um interrompe o outro, um acaba trazendo uma situação, fica com deboche. Então a gente já tá aqui observando o posicionamento deles. Não, a gente não briga, mas aí um cutuca o outro. Um fala do outro de uma maneira que você percebe que é uma maneira que existe uma tensão. Então sempre observa o que essa família está lhe causando, né? Dentro da psicologia e na Gestalt terapia, que é a abordagem que eu trabalho, nós acreditamos muito no que acontece diante do campo. Então, o campo que eu estou atendendo esse paciente aqui na clínica está me dizendo muito de que maneira essa criança também sente essa família, né? Então, a gente tem que estar muito atento, muito, como posso dizer, muito ligada a cada gesto, a cada detalhe, né? E aí, sempre nesse atendimento, eu entrego para a família uma anamnésia, onde eu peço para eles levarem para casa, responder, onde tem todas as questões, todas as perguntas, desde o processo que os pais estão vindo aqui, então desde a queixa principal, até mesmo sobre o desenvolvimento da criança e questões familiares, como alguém da família já cometeu suicídio? Existe alguém na família que tem depressão? Que talvez aqui nesse primeiro atendimento eu não vou conseguir ter todas as informações. Então eu gosto de entregar a anamnésia. Eu entrego também para eles um contrato terapêutico. Esse contrato eu entrego no papel em mãos. Por quê? Porque eu já tive alguns problemas aqui na clínica de paciente que não pagou a sessão. E aí eu me sentia muito refém àquilo que eles me traziam. Então eu entendi que já que eu estou vendendo a minha mão de obra, o meu trabalho, eu precisava de algo para me respaldar. Então eu fui atrás de um advogado e pedi para eles elaborarem para mim um contrato terapêutico onde eu pudesse me respaldar diante disso. Afinal, o que eu estou fazendo aqui é um trabalho. Então, para mim, faz total sentido ter o contrato terapêutico. Então, eu leio com a família, eu explico ponto por ponto e sempre saliento aquilo que eu acho mais importante e entrego uma cópia para a família. Outra coisa que eu também entrego nesse atendimento, uma autorização de atendimento do menor de idade. Quando a gente atende criança, a gente precisa da autorização da família. Se for pais separados, vocês podem pegar a autorização dos dois, né? Ou você pode entender qual é o responsável pela criança, quem tem a guarda da criança. E aí, então, essa pessoa se responsabiliza, ok? E uma outra coisa que eu também gosto de ter ali é sempre algumas questões que talvez não foi respondida nesse momento. Então, depois que eu fiz tudo isso, expliquei para a família, expliquei tudo o que está acontecendo, expliquei de que maneira vai acontecer os atendimentos e trouxe também para a família que é importante eles entenderem que o processo de psicoterapia não é um processo que vai acontecer do dia para a noite. Sabe aquela parte do esclarecimento? Pois é, esse é o momento que a gente precisa esclarecer para eles como vai acontecer. Então eu explico que nós vamos brincar, que nós vamos desenhar, que nós vamos fazer coisas que talvez para os papais não faz nenhum sentido, que eles podem se questionar, por que meu filho só vem aqui e brinca? E aí eu vou perguntar o porquê do brincar, né? Perguntar não, eu vou explicar para eles o porquê do brincar. De que maneira a gente está utilizando a brincadeira para que eles possam entender. E aí então, diante de tudo isso, expliquei tudo e de que maneira vai funcionar. Trouxe para eles como é a minha forma de trabalhar, que eu não trabalho unicamente o sintoma, mas sim aquilo que está por trás do sintoma, que é o que a minha abordagem acredita e o que eu acredito num trabalho terapêutico. Aí então a gente começa o processo com a criança. Então sempre, pessoal, a gente precisa estar muito atentos a esses pontos. E um outro ponto que eu quero trazer para vocês para a gente poder finalizar esse vídeo é analisar quando os pais saem do atendimento. Você tem a sensação
que você conseguiu responder todas as suas perguntas sobre aquela família e sobre a demanda da criança? Se sim, próximo atendimento com a criança. Se não, se ficou qualquer dúvida, se ficou alguma coisinha que você percebeu que não conseguiu pegar ainda, traz a família novamente. Eu sempre costumo dizer que esse primeiro olhar com a família é o olhar principal para a gente começar o processo. Então a gente precisa estar muito atento àquilo que a gente precisa para o processo de psicoterapia acontecer e as informações que a gente necessita para então compreender essa criança que está vindo aqui para o atendimento. E aí, me conta, vocês também fazem assim ou não é dessa maneira que você faz? Lembrando que não existe uma receita de bolo, cada pessoa trabalha de uma maneira, mas o meu é desse jeito. Um beijo para todos e até mais!